Tem mais? Ah, não, é o pastor Fábio Souza, né, e o pastor Alberi. Tudo bem? Nós já saudamos. Olha aí, rapaz. Pastor Douglas, pastor Alberi, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Está ouvindo bem, Cléo? Eu estou ouvindo muito bem. Até achei Então, quando você estava falando que era o William Bonner que estava falando. Tive que olhar bem para ele. É que o fone de ouvido é bom. Então tá bom. Mas vamos lá, né? Eu acho que já vamos entrando aqui no assunto, né? Porque agora o tempo passou rápido, né? Aqui o tempo passa muito rápido, né? Vocês sabem muito bem, quando a gente faz uma live, né? Um programa de rádio, o tempo realmente é relativo. Mas nós estávamos falando sobre a questão da teologia, né? Então vamos voltar para esse assunto. Uma das intenções que nós tivemos aqui quando nós começamos projetamos, já é o segundo simpósio que nós fazemos na área de arminianismo, e muitas vezes a gente acaba sendo bastante questionado nesse sentido, né? Justamente trabalharmos algumas questões que são muitas vezes questionadas dentro da própria linha denominacional que nós participamos como pastores batistas independentes, né? Eu queria que vocês fizessem um comentário nesse sentido, assim, até que ponto é importante. Sabemos que temos as nossas diferenças, né? Sabemos que, inclusive, não pensamos todos a mesma coisa, mas, de repente, aí vamos ter poucos minutos, vamos sempre tentar ficar aí dentro de 1 minuto, 2 minutos, mas vocês fazerem um comentário, assim, da importância de, como denominação, nós termos alguns pontos, né? Que são linhas doutrinárias claras, né? E harmoniosas entre nós. Quem quer falar a respeito disso? Eu acho que como estava antes, deixa que eu vou começar. O pastor aqui, Luciano então, não voltou ainda. O pastor Paulo entrou agora, bem-vindo, pastor Paulo Giovanni, né? Estava o pastor Luciano antes também. Daí, se o pastor Luciano entrar, é porque ele já foi saudado, né? Estava ele e o pastor Douglas antes aí. Pode falar, pastor Douglas. 9h30 tem um culto, eu tenho que sair daqui, estou na igreja, inclusive, né? Uma boa noite a todos aí, um abraço. 1 minuto, né, para falar? 1 minuto, 2 minutos, assim, 3 minutos. Ok. Eu creio que é muito importante, né, nós estarmos analisando esse contexto teológico, né? Na Idade Média, a teologia é a rainha da ciência, né? E Lutero tem uma frase muito interessante que ele diz que a teologia é a gramática do Espírito Santo, né? Eu creio que no passado, até 1980, mais ou menos, se valorizava muito a questão da experiência e se questionava se as experiências das pessoas elas eram legítimas ou não, e se dava muita ênfase no fator experiência. E hoje, com o advento da internet, a era da informação, as pessoas acabaram tendo acesso a muitas teologias, poderíamos dizer assim, todos os livros de teologia, e os nossos membros, eles estão ouvindo, né, tudo que está sendo colocado na internet. Aí, por isso, entendo eu que a crise que nós tínhamos com o fator experiência na década de 80, hoje é diferente. Hoje nós temos a crise com a teologia. Os nossos membros não tinham tanto acesso assim à informação teológica, à formação teológica, mas eles tinham muito acesso à questão da experiência do outro, alguém que via um anjo, alguém que via não sei o quê, e se fazia teologias em cima disso, né? Inclusive Jung Mussum, né? Ele vai falar muito bem a respeito disso no livro, quando ele fala experiência com Deus, realidade ou ficção, né? E eu creio que por isso é muito importante nós estarmos estudando a teologia, e como Lutero diz, né, a gramática do Espírito Santo, né? Se nós soubermos bem a gramática do Espírito Santo, soubermos bem a teologia, nós vamos ter uma denominação alinhada, vamos ter membros alinhados e, inclusive, vamos ter membros aí que suportarão, né, essas doutrinas, né, esses ruídos que eles acabam ouvindo e vão conseguir detectar o que é a verdadeira teologia, o que é pseudo-teologia. Por isso acredito eu que nunca foi tão importante nós estudarmos esse tema e nós termos um alinhamento teológico como denominação, já que as pessoas estão sendo bombardeadas, né, com todos os tipos de teologia. E nós, como denominação, termos essa gramática, né, correta, né, e falarmos a mesma gramática, a mesma língua, as mesmas regras, né, gramaticais, teologicamente falando. Tá sem som, tu tá sem som, Cléo. Estava sem som. Eu vou meio direcionar aqui, tá, para
facilitar. Para a gente até sair um pouco, né? Eu achei que foi muito interessante o que o Douglas colocou. Eu vou perguntar aqui para o Alberi, estão aparecendo isso. Estamos aparecendo juntos aqui do mesmo jeito, aqui é diferente que o Zoom aqui, né? Pastor Alberi, como é que você vê essa questão, por exemplo, que nem o pastor Douglas falou dessa importância desse alinhamento, e como que você vê nós, no nosso princípio da nossa fé, aonde a gente não encontra, não me lembro pelo menos, mas creio quase 100%, não encontramos a palavra arminianismo, mas ali nós vemos nosso princípio da fé alinhado com essa visão. Como que você vê, você que gosta muito desse tema, né? Como você vê assim o conhecimento das pessoas em relação ao arminianismo? Há muita confusão? O que você tem ouvido aí? Olha, primeiramente eu quero saudar conosco aí o Ronaldo Lidório, né? Agora há pouco aí o Douglas falando parecia a voz muito parecida com o Ronaldo Lidório. Quem já ouviu o Ronaldo dá para perceber o time bem parecido, né? Mas brincadeiras eu admiro o Ronaldo Lidório. Brincadeiras à parte, queridos, a gente percebe, eu já estou muito bem resolvido com a minha soteriologia. Eu estou agora num embate aí escatológico aí, né? Já estou com algumas posições minhas bem definidas, né? Mas ainda isso não é tão preocupante, né? Agora, esse aspecto soteriológico que nós estamos tratando aí, isso é de suma importância. Eu concordo ipsis literis com o que falou o pastor Douglas, porque, de fato, há muitos ruídos. A minha igreja é uma igreja muito jovem, como vocês sabem. Então, tenho muitos irmãos que gostam estão conectados e tem surgido muitos pregadores novos aí, de calça colada e gel no cabelo, né? Com uma teologia muito bonita, uma teologia paz e amor, venha como está, fique como está e vamos ver como é que fica, né? Então, é muito complicado isso para nós hoje, é importante esse alinhamento denominacional que nós estamos tendo aí. Eu quero parabenizar mais uma vez o Cléo, aquela primeira edição com o Gabriel de Oliveira Porto foi muito, muito boa. Eu tenho acompanhado desde o início essa atual também, tem sido muito bom. Eu acredito que realmente vai ser um divisor de águas, porque eu confesso que eu sempre me tive por arminiano, mas há anos atrás eu tive que pesquisar muito em função dessa onda reformodinha aí, e eu tive que me agarrar em livros e aprender sozinho e pesquisando para poder embasar minha teologia arminiana, porque realmente o seminário, né, eu que fiz à distância, né, o nosso, mas antes do nosso eu fiz 2 outros seminários. Eu fiz o Stergs da Batista Nacional e fiz um outro na época do seminário Pedro Tarcier, que era o da antiga, da Brasa, né? E nenhum desses seminários trabalhou assim com profundidade esse tema. A gente aprendeu, né, a nossa soteriologia, é uma das matérias que nós aprendemos no seminário, mas não a doutrina arminiana em si. Então, de fato, eu acredito que é uma pena que talvez muitos colegas nossos não estão podendo passar por esse processo, até porque as demandas são grandes, os jovens são livres pensadores. Eu tenho aqui na igreja jovens que são formados são advogados, tenho aqui uma jovem que é filósofa, tenho aqui 2 psicólogas e muitos outros que estão fazendo faculdade, e essa galera agora não aceita apenas eu dizer como pastor, é assim, tá, pastor? É assim, por quê? Qual a base? Porque eu ouvi o fulano, eu ouvi o Beltrano, e aí, para onde que nós vamos correr? Então, é importante esse alinhamento. Acho que é importantíssimo. Legal. Eu vou deixar para o pastor Paulo Giovanni a última pergunta, porque eu acho que a pergunta que eu tenho formulado para ele é bem cabulosa, tá? Então, deixar ele para depois. Deixa o presidente falar. Deixa é a mais polêmica. Se errar, clima no ar. É que assim, ó, o pessoal fala no futebol o seguinte: quem deveria chutar o pênalti é o presidente do clube, né? Então eu vou deixar o pênalti para o presidente da UB. Pastor Paulo, pastor Fábio Souza, nesse sentido aí do arminianismo, do conhecimento do arminianismo, essa confusão de Pelágio, Calvino, como eu perguntei para o... Queria que você também comentasse assim, nesse sentido, como é que você vê isso, essa situação mais de progresso agora, né? Porque há algum tempo
nós temos pouca informação, né? Me parece que até isso foi causado um pouco pelo próprio calvinismo, né? O calvinismo começou a um certo ataque, né, em relação às igrejas que não eram calvinistas, e houve uma espécie de reação com o arminianismo, né, pastor Fábio? Boa noite a todos, uma satisfação estar participando também com os colegas desse bate-papo. Um abraço a todos aí, Douglas, Alberi, Luciano, pastor Paulo Giovanni, pastor Cléo. Realmente, se a gente acompanhar essa questão soteriológica, há um embate bastante grande, bastante forte entre pensadores calvinistas e pensadores arminianos. E conforme disse nesses 2 dias, no simpósio, o palestrante, os arminianos até então, os pensadores arminianos estavam um tanto quanto tímidos, né? Ou estavam um tanto quanto acanhados, e os calvinistas estavam dominando um pouco mais a área, né? Com mais argumentos, com mais preparo, com mais material, né, bibliográfico. Mas o que temos visto é que está surgindo uma oportunidade muito boa da divulgação efetiva do pensamento arminiano, da base arminiana. Inclusive, não sei se vocês vão de concordar comigo, mas inclusive, a gente verifica no meio até nosso, batista independente e meio evangélico parecido, né, denominação parecido, até algumas confusões de arminianismo como semi-pelagianismo. Há algumas confusões. Então, eu acho que estamos num momento muito interessante de entrar um pouco mais a fundo nessas questões, né? E conseguir alinhar e definir um pouco melhor. Eu queria pontuar 2 coisas aqui, já que foi colocado em termos de denominação, né, da importância de termos uma base doutrinária bem definida nesse sentido. Eu acho que é extremamente importante, porque a experiência, ela deve estar baseada na doutrina e não o contrário. Então, o que a pessoa vai viver, o que ela vai, o que vai mover a vida dela é o que ela tem de base doutrinária, e é extremamente importante o que nós ensinamos nas igrejas. E aí eu entro com um outro ponto, né, já para finalizar aqui, porque o tempo é curto, é que hoje em dia a boa parte das pessoas, né, até mesmo dos membros de nossas igrejas, eles, pelo acesso que eles têm à mídias sociais, enfim, eles estão sendo doutrinados, se assim eu posso dizer, por influencers e por cantores. Então, se você olhar hoje, muitas pessoas que não são, falo assim, tecnicamente e também por vocação, pregadores da palavra, né? São pessoas que estão aí divulgando pensamentos e ideias, e eu vejo como algo muito importante nós, como líderes, como pastores, como pregadores da palavra, né? Nós estarmos embasados, nós estarmos muito bem embasados, e além de estarmos bem embasados, nós pregarmos sobre essa base que temos. É isso que eu vejo também, né? Para que haja realmente dentro, voltando, né? Nós estamos falando sobre o nosso contexto denominacional, para que haja dentro do nosso contexto pessoas que saibam realmente o que nós cremos, o que nós pregamos e o que nós vivemos, né? E consigam distinguir, quando ouvirem algum discurso num outro lugar, de outra pessoa, né, consigam fazer essa distinção. Por isso eu vejo que é muito importante, né, e fico muito feliz de o nosso seminário, né, nosso amado STBI Sul, estar propiciando esse simpósio tão rico para toda a nossa denominação e para todos aqueles que gostam do tema. Obrigado, pastor Fábio. Pastor Luciano, do pastor Paulo, ele está por último, tá? Pastor Luciano, o que você tem visto, assim, já agora falando em termos de teologia, claro que a gente sabe que existem teologias completamente distantes da nossa, mas eu queria que o que você tem identificado, assim, sabe aquelas teologias, deixa eu ver aqui, talvez o pastor Douglas é mais jovem aqui, né, mas
quando eu era adolescente, tinha uma propaganda de um shampoo que era anti-caspa, chamado Denorex. Não sei se alguém assistiu essa propaganda na televisão, era muito famosa. E o slogan Parece, dela era... mas não é. Parece, Exato, mas não é. alguns diziam assim, parece shampoo, mas não é. Então, o slogan era, Denorex parece, mas não é. Eu acho que esse é o grande perigo, né? De gente que parece bíblico, mas não é. Eu acho que essa é a teologia mais perigosa, né? Quando a pessoa é um grande pregador, um pregador muito parecido com a gente. Por exemplo, com todo respeito às outras denominações, mas quando é um testemunho de Jeová, fala uma coisa, um Mormon, né? A gente já está bem tranquilo, bem vacinado. Pastor Luciano, eu queria que você, de repente, fizesse um comentário nesse sentido assim. O Denorex, tá? O pastor Denorex, quais são os pastores Denorex? Ou seja, as teologias muito parecidas com a nossa, que parecem bíblicas, mas que você vê assim que são perigos hoje para as nossas igrejas. Eu não sei se o pastor Luciano não está travado aí. Deu uma congelada na imagem. Muito né? boa noite. Isso. Eu acho que... Tá só travado para mim? Não, né? Eu acho que está travado, pastor Luciano. Tá, pode ser a sua internet, pastor Luciano. Eu vou fazer assim, só para a gente dinamizar, se eu conseguir voltar depois, aí responde essa pergunta. Agora, pastor Paulo Giovanni. Pastor Paulo Giovanni é o nosso presidente da UMB, né? A gente às vezes fala UMB nacional, mas não existe UMB nacional, existem as seccionais e existe a UMB, né? Que é a nível nacional. O pastor tem viajado por todo o Brasil. Como que o pastor está vendo não somente esse ponto que a gente está abordando agora esses dias, que em relação agora assim, ao nosso princípios da nossa fé, vamos falar dele assim, que é o nosso compêndio mais doutrinário, que é obviamente que a gente baseia ele na Bíblia, né? Porque o nosso compêndio doutrinário é a Bíblia, mas olhando assim para a linha teológica denominacional, que ali no nosso princípios da nossa fé, algumas coisas não são tão categóricas assim também, e alguns dizem que deve ser assim mesmo, alguns não, mas baseado naquilo que nós temos hoje. O que o pastor tem visto, assim, viajando o Brasil, como está essa questão de alinhamento, por que não dizer denominacional, mas no sentido teológico, pastor? O que são os perigos que o pastor tem visto? Como é que o pastor analisa isso? Boa noite, meus colegas. É um prazer, né, poder compartilhar esse momento com todos. E ouvi-los também, né? Realmente, nós estamos ouvindo colegas, percebendo que estamos no mesmo alinhamento, pelo menos os que estão participando deste momento aqui. Né? Mas ele, conforme tu falaste, né, o princípio da nossa fé, ele traz, né, não é tão abrangente, né, o quanto deveria, porque senão nós temos que ter um manual com mais volume de páginas, né? Ele traz ali os pontos principais, né, para que tenha assim, um ponto de partida, né, tenha assim, um direcionamento, na verdade. Né? Mas assim que eu percebo nessas minhas viagens, né, e também até tenho sido questionado por muitos colegas em assuntos que constam hoje nos princípios da nossa fé. Porque percebo que o nosso manual, né, ele não tem sido tão lido como deveria ser. Porque, assim, algumas perguntas que estão ali, né, estamos na 19ª edição, já, do nosso princípio da nossa fé, e tem muitos pastores que ainda desconhecem, né, a nossa doutrina batista independente com base nos princípios ali. Né? Então, há muito questionamento, vários colegas me questionam sobre assuntos que eu tenho que clarear, né? Inclusive pontuar a página, certo? Olha, isso já está definido, isso, né? Nós, como Batista Independente, pensamos dessa linha, né, doutrina, né, em relação a esse ponto que tu me perguntas. Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje, não só hoje, mas já vem numa caminhada, né? É que os nossos colegas, né, batistas independentes, eles terem mais acesso, eles têm, ou melhor, lerem mais o de nossa fé, para conhecerem mais a nossa doutrina batista independente. Porque aí nós não corremos o risco, né, de irmos para tantas linhas, né, teológicas, e agora esses dias aí,
né, desse simpósio, muito, você quer parabenizar, né, pela iniciativa da CBI Sul, e que tem clarificado muitas coisas, muito questionamento, muitas dúvidas até no nosso meio, né, e porque, assim, se o pessoal pelo menos lesse, né, o princípio da nossa fé, já teria uma base, né, para tantos assuntos que faz hoje nós defendemos como doutrina, né, com base bíblica. Então, eu acho assim que nós temos que trabalhar na questão de conscientização dos ministros batistas independentes de ter acesso, né, de acessarem, de lerem, né, e também disponibilizar para a igreja, né, o princípio da nossa fé, para que a própria igreja tenha conhecimento, conforme um dos pastores comentaram, né, que hoje a internet permite que os nossos irmãos, nossos membros, tenham acesso a várias linhas, né, teológicas, né, e aí vem aquele questionamento, né, qual é que é sério, qual é a nossa linha, né, conforme falou também que não está explícito, né, no princípio da nossa fé, a questão da nossa linha arminista, né, mas a questão do arminismo, né, mas o ensinamento é arminiano, né, então, isso é claro, não tem dúvida quanto a isso, mas não está explícito ali a palavra em si. Mas se nós lermos, né, e confrontarmos, compararmos melhor com a palavra de Deus, é o que está ali, não temos dúvida nenhuma quanto à nossa doutrina. Então, acho que precisamos, sim, e que eu percebo a necessidade de nós falarmos mais e incentivar que os pastores façam uso, né, do princípio da nossa fé, que é a nossa doutrina, inclusive, né, conscientizar os nossos jovens, os irmãos, a ter acesso a ele e lerem, porque é a base bíblica, né, que nós defendemos como doutrina, e aí evita-se, então, que alguns venham seguir uma outra linha. Que é isso que nós temos que trabalhar, a conscientização, né, de usar o nosso próprio material, né, pastor, não só em relação a princípios da nossa fé, né, mas todo o nosso material batista independente, nossa rede, né, já tem um alinhamento ali, né, já tem nosso direcionamento como doutrina, então é conseguir. Então, agora, muitos pastores me preocupam nisso, então, grande parte questionam de assuntos que já estão definidos, né. O pastor sabe o que está escrito? Pode, não, mas está ali, né, como diz o outro, está escrito. Deus abençoe, obrigado, pastor, de parabenizo mais uma vez, né, pela iniciativa. Pastor Jamiel, isso aí tem enchido o coração, né, e a mente de conhecimento. Eu não posso assistir no horário, mas depois ontem fiquei até as 2 horas quase assistindo, né, revendo ali, e parabenizar, né, que Deus continue abençoando o nosso STBI, essas iniciativas tão maravilhosas aí, que nos dá crescimento. Está desligado o teu som. Isso, sempre voltado, né? Eu estava com o dedo aqui. Obrigado, pastor Paulo. Falhou um pouquinho ali, mas acho que deu para entender, né, bem assim o que o pastor Paulo falou, e é realmente muito importante, é um grande desafio. Nós vamos, depois, às 9h15, mais ou menos, nós vamos estar encerrando essa parte com o pastor Jamierson, 9h15, 9h20, né? Talvez hoje a gente vai passar um pouquinho, que a gente quer concluir. Hoje a gente vai estar falando mais sobre a questão do fax, né? E lá no final, a gente pode, se alguém quiser depois voltar de novo, vocês têm o link aí, né, do nosso espaço aqui, para a gente conversar aí com o pastor Jamierson também, e quem sabe a gente pode trocar umas ideias. Foi muito rápido, né, mas eu acho que foi legal, e talvez esse momento não era nem a nossa intenção, mas talvez nos provoca a, quem sabe nas próximas semanas aí a gente fazer ter um momento juntos aí, né? Fica aí já no convite de vocês, na agenda de vocês. Vamos preparar um horário aí para a gente ter mais tempo aí para falar, né? Hoje vamos deixar o Papa do arminianismo falar aí o Armínio 2, pastor Jamierson, né? Bem-vindo, pastor Jamierson, que bom tê-lo conosco. Vamos ter um momento de oração juntos. Pastor Cléo, só um pedido antes de tu orar. O próximo simpósio podia ser de escatologia, né? Eu participei de toda a conferência do Seminário Batista Livre, né? Eu acompanho o trabalho de vocês aí, e o trabalho do Gabriel, eu estou sempre cobrando dele algumas coisas, inclusive todas as conferências eu não vejo ninguém dissertar sobre a parábola das 10 virgens, né? E o pessoal sempre pula aquela parte, porque ali é osso, né? Quero ver se na próxima alguém trabalha esse ponto aí, né?
Mas, enfim, obrigado pela participação aí. Mas aí, pastor Alberi, a questão é muito mais problemática. Falar de escatologia é um outro desafio, porque além de nós termos pensamentos diferentes, eu vou entregar um pastor que está aqui com a gente, que me contou uma história, não vou falar quem é, não vou falar, mas um pastor que está aí me contou um dia que escutou um pastor pregando que Jesus pode até voltar no disco voador. Misericórdia. Não pois é. O pastor ouviu e comentou isso. Só pode ser o pastor Paulo, que viaja pelo Brasil inteiro aí, né? O menino passou em Varginha, né? Passou em Varginha, eu vi essa história. Esse Jesus só pode ser o Henrique Cristo, né? Porque nós temos amilinismo, nós temos pré-milinismo, tribulacionismo e nós temos o discovadorismo agora. Pessoal, eu preciso me ausentar, que o pessoal já iniciou o culto e nós temos estudo e oração agora, e daqui a pouco chega a minha vez aí. Um prazer estar com vocês, o Jamierson também, satisfação revê-lo agora aqui, né? Sempre acompanhamos as publicações, né? Presidente, pastor Fábio está pertinho de nós, Alberi também, e o Cléo, né? Ação aí para vocês, prazer mesmo ter participado com vocês nesse momentinho curto, mas certamente muito importante aí para o nosso crescimento também, laços aí, né? Deus abençoe cada um. Amém, obrigado, pastor Douglas. Amém, pastor Douglas. Um abraço. Eu não vou poder assistir agora, a minha visita passou para agora para as 8 horas, mas depois eu vou assistir de novo, porque eu fico até as 2 horas, né? Ali eu isso, não, pessoal. Se eu voltar às 9 da visita, vai assistir. Valeu, um abraço. Bom momento. Um abraço. Amém. Vamos lá, então, vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o pastor Fábio Souza, né, fazer uma oração aí conosco, nesse momento, orar também pelo pastor Emerson. Nosso Deus, nós chegamos mais uma vez nesse dia, em Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por este tempo que aqui passamos, um tempo muito breve, muito rápido, mas tão bom, tão salutar nós meditarmos e pensarmos a respeito da Tua palavra, a respeito da Tua igreja. Agora, neste momento, nós também oramos e pedimos por mais esta noite de simpósio, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do nosso palestrante, o pastor Jamierson, que ele venha mais uma vez ser um instrumento, um canal de bênção nas suas mãos, Pai. Que o Senhor venha iluminar o seu pensamento, a sua mente, venha também abençoar, Pai, todos aqueles que estarão acompanhando esta noite de simpósio e que, acima de tudo, que o Senhor, que o Espírito Santo possa falar, ministrar e tornar claro, selando em cada coração a Tua palavra, que é a Tua vontade soberana para as nossas vidas. Oramos neste momento e Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, um abraço. Um abração para você, Deus abençoe.